nunca ouviu um não? Um currículo que não foi chamado, uma promoção no trabalho que não veio, um relacionamento que terminou, um diagnóstico inesperado ou, de repente, um sonho que simplesmente não aconteceu. A verdade é que todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos portas fechadas. E a grande pergunta é: como reagir quando a vida não acontece do jeito que a gente planejou? É justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com a pastora Débora. Tudo bem, pastora? Boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Fer. Muito obrigada. É muito bom estar aqui com vocês nessa tarde, podendo compartilhar um pouquinho dessa palavra de esperança e fé. Obrigada, pastora. Não existe passar por essa vida sem ouvir um não, pelo menos, né, pastora? Sim, faz parte, né? Faz Acho que parte, todo mundo, né? em algum momento, vai viver essa experiência. É verdade. Agora, quando as portas se fecham, pastora, como a gente pode evitar que a esperança se feche também? Então, Fer, é muito natural que essa reação acabe vindo. Muitas vezes, quando a gente é frustrado diante de alguma situação que a gente tem expectativa, a gente acaba muitas vezes perdendo a esperança. Então, a gente precisa realmente compreender que uma porta fechada não é um futuro interrompido. Né? Então, para nós termos a esperança, não perdermos essa alegria diante de um obstáculo, diante de uma adversidade, nós precisamos realmente, né, olhar para o Senhor e entender que Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas. Entender que existe propósitos na nossa vida, mas também existem os processos. Então, trazer a nossa esperança firmada em Deus e não apenas numa circunstância, não apenas naquele momento. Porque a tendência é a pessoa focar simplesmente naquele momento, e aí muitas vezes entra o desespero, a tristeza, a angústia, e muitas pessoas acabam paralisando realmente. Então, nós precisamos ter os olhos no Senhor para termos a esperança, os olhos em Deus, termos a nossa fé ativada. Você sabe o que eu costumo fazer? É um costume meu já, pastora. Eu escrevo muito, né? E tudo que acontece na minha vida, tanto de ruim quanto de bom, eu escrevo. E quando eu tô nessa fase de nãos, que a gente passa, né? Eu vou lá no meu caderninho e eu leio, eu revisito tudo aquilo e eu vejo como Deus é bom. Porque aquilo foi um período lá atrás e isso me traz esperança para o momento que eu estou vivendo agora. Né? Naquele momento de não. Eu falo, naquela época era não, mas depois Deus fez isso e aquilo e ficou tudo maravilhoso, né? E isso me traz esperança. É uma coisa bacana de se fazer, escrever, né? É muito, Fer, porque assim, quando a gente registra, a gente está colocando os nossos sentimentos, então isso é terapêutico, a psicologia fala muito sobre a gente registrar. E eu, particularmente, gosto muito da ideia do diário espiritual, de fazer os registros, porque na hora a gente realmente não vai entender algumas coisas, mas quando a gente volta e olha, né, os processos, o que Deus fez, né, então isso vai edificando a nossa fé. Sim, com então, certeza. O escrever é uma ferramenta muito legal, tanto na área emocional, como na área espiritual, para a gente trazer lembrado daquilo que nos traz esperança, né, dos testemunhos, daquilo que a gente já conseguiu vencer, daquilo que a gente já conseguiu superar. Então o registro é muito bacana. Isso, inclusive, está na Bíblia, né, pastora? É uma passagem bíblica, tipo, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Sim, é um versículo bíblico que nos ensina a trazer à memória o que traz esperança, porque a tendência também é os nossos pensamentos estarem muito nas coisas negativas, né? Sim. Quando acontece uma situação ruim, a tendência, né, muitas vezes natural, é pensar que aquilo tudo acabou, algo mais catastrófico, enquanto na verdade é um momento, é uma situação, é apenas um recorte da nossa vida, não o nosso destino inteiro. Né? É verdade. Agora, como a gente faz para entender quando Deus fecha uma porta? Se é castigo, se é resposta ou se é proteção dele mesmo? Nem tudo a gente consegue entender. A gente precisa realmente de tempo para conseguir compreender algumas coisas em Deus. Eu creio que o nosso Deus é um Deus de proteção. Então, muitas portas que são fechadas, elas aparentam muitas vezes ser algo ruim porque é o que a gente deseja. Mas logo ali na frente a gente entende que aquilo realmente iria nos distanciar de um propósito, que aquilo de alguma forma iria nos trazer um sofrimento, que aquilo ia nos distanciar de Deus. Então a gente precisa compreender que Deus, ele é um Deus que está nos cuidando, está nos protegendo. Então
Então, essa confiança nele vai fazer com que a gente compreenda os momentos, as portas fechadas, como uma proteção. Uhum. Tem até uma música que fala disso, né? Aquela porta que não se abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele papel que você não assinou, era Deus te livrando. Tem uma música assim, né? Linda, linda essa música. Então, gente, ó, começa a escrever, hein, minha linda, meu lindo? Começa a escrever para te trazer esperança, isso vai te ajudar muito, viu? Agora, o que fazer, pastora, enquanto a gente espera essa nova porta se abrir? Fer, essa é uma pergunta muito importante. Acredito que é uma chave para nós. Porque nesses processos do não, nesse processo de espera, muitas pessoas acabam estagnando, acabam ficando na frustração, remoendo aquilo e acabam paralisando. Então, o que fazer quando aquilo que a gente tanto anseia ainda não aconteceu? Eu acredito que primeiro nós entendermos que existe um processo, que a gente tem uma oportunidade de estar crescendo nesse período. Então, buscar crescer emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente. Quem sabe a temporada de você fazer cursos, de você estar cuidando um pouco mais da sua família, você está se capacitando, a gente entendendo os processos. E quando a gente vê, por exemplo, a história de José, a gente encontra... Deus entrega para ele um sonho, né? Deus mostra para ele que tem grandes coisas na vida dele, porém ele lida com muitos nãos nesse processo. Uhum. Então ele vai vivendo estações muito difíceis. E é muito interessante que a cada estação difícil, por exemplo, ele foi injustiçado, ele foi, né, traído pelos seus irmãos, ele passou processos de muita angústia, isso está registrado em Gênesis capítulo 37, para quem quiser ler, mas a gente vê que José, por mais que o momento estivesse difícil, ele continua sendo excelente em tudo que ele fazia. Eu costumo dizer que José continuou dando frutos, apesar do momento e do ambiente que ele estava. Uhum. Então, acho que isso é uma chave para nós. Quem sabe eu não estou ainda no lugar que eu desejo. Uhum. Quem sabe eu ainda não estou naquele lugar que até Deus me falou. Mas essa é uma estação onde eu preciso ser forjada, onde o nosso caráter está sendo, forjado. Então, vamos permanecer fiel, vamos fazer o nosso melhor, porque Deus está nos conectando com relacionamentos, né, com pessoas. Nessa estação, Deus está te capacitando, sondando o nosso coração, trabalhando a nossa humildade. Então, que a gente não desperdice esse momento dos processos, porque eles vão colaborar para aquilo que Deus tem. A Bíblia fala assim: o homem pode fazer os seus planos, mas são os desígnios do Senhor que vão prevalecer. Então a gente precisa compreender que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus nos ama e que Ele tem desígnios para nós. Ele tem planos e os seus planos são de paz, são de bem. Então nesse período dos nãos, das portas fechadas, a gente precisa realmente continuar sendo excelente, fazendo o melhor, para que a gente possa honrar Deus e honrar as pessoas e ser levados ao destino daquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas. Então, pastora, que mensagem que você deixaria para quem hoje sente que todas as portas estão fechadas? Eu deixaria uma mensagem que você compreenda que uma porta fechada não é um futuro interrompido, mas que uma porta fechada, ela é uma oportunidade de você estar crescendo, se desenvolvendo, e que você não perca a esperança por causa de uma circunstância, que os seus olhos possam estar no Senhor, que os seus olhos possam estar, na viva esperança daquele que te criou, daquele que, né, tem planos sobre a sua vida. Então, não perca a sua esperança, não perca a sua paz, permaneça firme, aproveite, fortaleça ainda mais a sua fé, sabendo que Deus tem portas, né, que Ele pode abrir, que homem nenhum pode fechar. Então, quando chegar o tempo que Ele vai te colocar nesses lugares, pode ter certeza que vai ser um tempo realmente de desfrutar. Então, não perca a esperança. E pode ter certeza que vai ser infinitamente mais do que você esperava. Eu tenho certeza disso. Não é porque Deus não está respondendo, que a gente está cheio de não, que o céu não está se movendo, né, pastora? Deus está trabalhando. Às vezes as pessoas pensam: Deus me deixou, Deus me abandonou. Mas isso não é verdade. É porque a gente tem o nosso ponto de vista, mas Deus tem a vista todos os pontos. A nossa visão é muito limitada, mas Deus, Ele enxerga além. Então a nossa confiança precisa estar nele. A nossa confiança precisa estar que o Senhor, Ele tem o melhor. Às vezes são livramentos que a gente nem imagina. Às vezes, né, são oportunidades que Deus vai abrir logo ali. Então a gente precisa confiar que Ele tem sempre o melhor para nós. E deixar de ser birrenta. Falar: eu quero, Deus. Se Deus está falando que não, aceita e confia,
Tá bom, minha linda, meu lindo? Obrigada, pastora Débora. Eu amo quando você vem, viu? Obrigada, Traz Fer. uma paz, a pastora traz uma paz pra gente, né? Delícia demais. Obrigada, viu? Obrigada, Fer. Deus abençoe. Deus Amém. abençoe o dia de cada um. Amém. Olha que música linda! Pra vocês, ó. Escuta. Uma promessa pra ti. A árvore vai florescer. Que delícia começar a semana assim. Obrigada, pastora.